Salve Maria Imaculada e Viva Cristo Rei, aqui Thiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Mesmo que não queiram que saia nada de dentro do sínodo, nós sabemos que é impossível deter aquelas entrevistas anônimas das coisas que estão acontecendo. E soubemos aqui, já está na mídia católica, que uma leiga detonou na última segunda-feira a ordenação de mulheres. E para grande surpresa, foi aplaudidíssima. Houve uma calorosa saudação ali, um caloroso aplauso à leiga que detonou a ordenação de mulheres. Eu quero trazer então aqui a notícia do site Infocatólica. Uma leiga recebeu aplausos no sínodo ao criticar a abordagem da ordenação de mulheres. Em resposta a vários relatórios de pequenos grupos pedindo a ordenação de mulheres, não apenas ao diaconato, mas em alguns casos também ao sacerdócio. O discurso da leiga na manhã de 16 de outubro, a Assembleia também argumentou que o foco na ordenação de mulheres é uma distração daquilo que as mulheres na igreja querem e precisam. O National Catholic Register conversou com 2 membros do sínodo que estavam presentes na Sala Paulo VI no momento do discurso, e uma terceira fonte confirmou a sua versão. Os informantes falaram sob condição de anonimato, dadas as regras restritivas de confidencialidade do evento. Além de criticar os apelos à ordenação de mulheres, o discurso de 3 minutos ou intervenção, na linguagem do sínodo sobre a sinodalidade, sublinhou a importância da maternidade, tanto biológica como espiritual, na compreensão do que significa ser mulher, mulher numa perspectiva católica, baseada na importância de Maria, a Mãe de Deus, como paradigma de feminilidade. Isso daqui, meus irmãos, isso daqui, como diz aí os seculares, isso é lacrar. Falar a verdade, jogar a verdade no rosto daqueles que querem colocar coisas que não são a linguagem da igreja de 2000 anos. São João Paulo II já pôs um ponto final nessa questão e os hereges querem mudar. Ou seja, então o ensinamento até João Paulo II ele vai ser descartado e agora surge uma nova igreja que descarta o que um papa, que aliás foi beatificado, falou? Vamos lá, vamos continuar. Note-se que o instrumento Labores, o documento orientador do sínodo, inclui 45 referências às mulheres, mas apenas menciona o termo mãe em 2 ocasiões, ambas apenas no contexto das orações de intercessão à bem-aventurada Virgem Maria. E qual impacto isto causou? Um participante descreveu o discurso como profundo e real e comparou com a apresentação de um defensor da ordenação das mulheres que descreveu como militante. Após o discurso das leigas, a fonte viu pessoas sorrindo, alegria em muitos rostos, talvez alívio em outros. Os membros do sínodo que falaram ao Register disseram que a intervenção recebeu fortes aplausos de alguns dos 365 membros do sínodo, que entra agora na sua 3ª semana de trabalho. A leiga não identificada, que fez o discurso, que se acredita ser mãe, é uma das 54 mulheres que votam no sínodo. O evento ocorreu durante o debate do sínodo sobre o tema de como a Igreja Católica pode ser uma igreja missionária plenamente ministerial.
tema que não inclui um ponto específico relacionado com a questão da ordenação de mulheres, embora alguns relatórios de mesa falassem da importância das mães e avós na transmissão da fé. Disseram as fontes, outros defendiam a ordenação de mulheres ao diaconato e ao sacerdócio. A intervenção matinal das mulheres também influenciou os debates subsequentes. Segundo um membro do sínodo, vários participantes aos quais foi atribuído o tema específico do papel da mulher na igreja comentaram que o discurso das mulheres leigas teve um impacto no seu pequeno grupo de discussão. Esses membros foram designados para abordar especificamente uma questão. É possível prever a inclusão das mulheres no diaconato e de que forma? E eles terminaram seus relatórios de mesa à tarde. A ordenação de mulheres como ponto central. Continua a matéria. O que aconteceu sublinha a importância que os debates sobre a possibilidade da ordenação de mulheres adquiriram no sínodo sobre a sinalidade, apesar da insistência dos organizadores em que a Assembleia não se centrasse na doutrina e apesar também do ensinamento claro e da opinião consolidada da Igreja sobre o assunto. O seu discurso de abertura do sínodo sobre a sinodalidade, proferido em 4 de outubro, o Papa Francisco sugeriu que focar em questões como a ordenação de mulheres era mais uma questão de especulação da mídia do que o ponto focal da Assembleia. Não sei, são coisas que dizem por aí, disse então o Papa. Mas mesmo antes do sínodo, alguns participantes expressaram a sua intenção de fazer progressos nessa questão durante a Assembleia, que durou um mês. Meus irmãos, podem falar, o Papa pode falar isso, mas os relatórios sinodais, quase na sua totalidade, nós comentamos esses relatórios aqui no canal, eles pediam abertamente a ordenação de mulheres. Ninguém está falando aqui de mera especulação, não. O cardeal de San Diego, Robert McLeod, por exemplo, escreveu em janeiro que a igreja deveria usar o sínodo para avançar em direção à admissão de mulheres ao diaconato, algo que a leiga suíça Ellen Jeppesen-Schuller apoiou e descreveu como um passo em direção às mulheres sacerdotes. Olha que patifaria isso! Vários membros do sínodo tentaram minimizar publicamente os debates internos sobre a ordenação de mulheres. No sábado, por exemplo, o abade-geral cisterciense Mauro Giuseppe Lepori disse aos jornalistas que, embora os participantes estivessem a debater a admissão de mulheres ao diaconato, esta não era uma questão central e que a questão das mulheres sacerdotes não tinha sido levantada. No entanto, na terça-feira, a teóloga australiana Henny Collar-Ryan disse numa conferência de imprensa que muita ênfase foi colocada nas mulheres sacerdotes durante o trabalho do sínodo, que ela descreveu como uma questão de especialistas. Também sugeriu que as discussões sobre a questão da ordenação de mulheres careciam de consideração teológica suficiente e de fundamentação no que a igreja já ensinou sobre o assunto. Outros membros do sínodo que falaram à imprensa durante os trabalhos destacaram como isso poderia levar a mudanças importantes na igreja em relação ao papel das mulheres. Falando ao National Catholic Reporter durante uma entrevista em um podcast, o bispo Shane McLeod, de Sandhurst, Austrália, disse que a questão de ordenação de mulheres é claramente algo que precisa ser abordado universalmente. E se o resultado fosse que a ordenação diaconal fosse aberta às mulheres, certamente ficaria feliz, disse o bispo australiano, que é um dos 13 encarregados de supervisionar a redação do documento Resumo da Assembleia de 4 a 29 de outubro. A irmã de São José, Maria de los Dolores Palência Gomes, disse à mídia na sexta-feira que tornar-se-á a primeira mulher a presidir um sínodo dos bispos como uma das presidentes delegadas do Papa Francisco foi um símbolo do que está por vir e que o sínodo foi preparando o terreno para as mudanças futuras sobre o papel das mulheres na igreja. Agora, temos aqui a opinião de São João Paulo II. Você não pode ordenar mulheres.
ele deixou bem claro na Ordinatio Sacerdotalis que a questão da ordenação das mulheres foi definitivamente resolvida pelo magistério da Igreja. Ele fez isto com as seguintes palavras: embora a doutrina da ordenação sacerdotal reservada apenas aos homens seja preservada pela tradição constante e universal da Igreja e seja firmemente ensinada pelo magistério nos documentos mais recentes, no entanto, no nosso tempo, em vários lugares, ela é considerada discutível, ou mesmo é atribuído um valor meramente disciplinar à decisão da Igreja de não admitir mulheres a tal ordenação. Portanto, para dissipar todas as dúvidas sobre uma questão de grande importância, que diz respeito à própria Constituição Divina da Igreja, em virtude do meu ministério de confirmação dos irmãos na fé, declaro que a Igreja não tem, de forma alguma, poder de conferir a ordenação sacerdotal às mulheres e que esta decisão deve ser considerada definitiva por todos os fiéis da Igreja. Apesar da clareza das palavras de São João Paulo II, ainda houve quem levantasse dúvidas sobre o caráter definitivo dessa doutrina. A Congregação para a Doutrina da Fé reconfirmou a fé católica sobre esse assunto. Congregação para a Doutrina da Fé, resposta à dúvida proposta sobre a doutrina da Carta Apostólica Ordinatio Sacerdotalis, se a doutrina que deve ser mantida definitivamente, segundo a qual a Igreja não tem poder de conferir a ordenação sacerdotal às mulheres, propostas na Carta Apostólica Ordinatio Sacerdotalis, devem ser entendidas como pertencentes ao depósito da fé. Sim, esta doutrina exige o assentimento definitivo, pois, baseada na palavra escrita de Deus e constantemente preservada e aplicada na tradição da Igreja desde o início, foi infalivelmente proposta pelo magistério ordinário e universal. Por conseguinte, nas atuais circunstâncias, o Sumo Pontífice, no exercício do seu ministério de confirmação dos irmãos na fé, propôs a mesma doutrina com uma declaração formal, afirmando explicitamente o que sempre, em todo lado e por todos os fiéis devem ser mantidos como pertencentes ao depósito da fé. O Sumo Pontífice João Paulo II, durante a audiência concedida ao abaixo assinado cardeal prefeito, aprovou a presente resposta decidida na reunião ordinária dessa congregação e ordenou sua publicação. Roma, na sede da Congregação para a Doutrina da Fé, 28 de outubro de 1995, festa dos santos Simão e Judas. Prefeito Ratzinger, arcebispo emérito de Vercelli, e Tarcísio Bertone, arcebispo emérito de Vercelli. Ou seja, São João Paulo II já tinha finalizado essa questão, mas infelizmente os hereges aí estão a todo vapor querendo colocar as mãozinhas e as manguinhas de fora. Mas as portas do inferno nunca prevalecerão. Salve Maria e viva Cristo Rei!